estão vendo a minha tela? Sim? Sim, professor. Sim, professor. Bom, vamos lá, pessoal. Então, continuando o nosso curso de elementos finitos, a parte introdutória dele. Então, na última aula, eu estava discutindo com vocês que quando a gente fala de propriedades da matéria, ou quando a gente fala de simulações, quem chegou aí? Chegou alguém? Não. Vocês estão me ouvindo ainda ou não? Sim, professor. Sim, professor. Tá. É que quando o computador dá esses bips, eu fico preocupado. A minha internet está muito ruim. Bom, então na última aula eu expliquei para vocês que quando a gente fala de simulações, a gente pode usar técnicas de simulações que levam em consideração que a matéria é composta por átomos e que esses átomos interagem através de ligações atômicas, que são basicamente criação de orbitais moleculares ou cristalinos, né? Tem a ver com os elétrons. Ou a gente pode deixar isso tudo de lado e considerar que a gente tem um sistema contínuo, que é o que a gente faz no método de elementos finitos. Então, eu dei para vocês o exemplo da resistência elétrica, né? Então, a resistência elétrica, ela é uma propriedade de um corpo, e ela depende do material do qual esse corpo é feito, mas ela também depende de propriedades geométricas desse corpo, né? No método de elementos finitos, essa propriedade aqui, que depende do material que a gente está usando, ela é parametrizada. Então, a gente não a calcula, a gente não tem meios de estimar essa propriedade do material. Ela é tabelada e ela é usada, né, como sendo correta. E aí eu mencionei para vocês que o tipo de problema que a gente está interessado é, dado um estímulo externo num sistema, como é que esse sistema vai responder a esse estímulo externo, né? Então, se eu aplico uma força num corpo, ele vai se deformar. Agora, o que vai dizer se o corpo deforma muito ou pouco, dada uma força, é uma propriedade intrínseca desse corpo que a gente chama de rigidez, né? Então, se você tiver uma mola de constante de mola elevada, como a mola do amortecedor do carro, por exemplo, a deformação dela é muito menor do que uma mola qualquer, né? Uma mola de uma caneta, ou, enfim, mesmo uma mola de uma moto, e daí por diante. Bipou aqui de novo. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Sim, professor. Sim. Tá. Eu dei um exemplo de o estímulo externo que você está dando no corpo, naquele caso, é aplicar uma diferença potencial. Quando você aplica uma diferença de potencial, uma corrente elétrica se forma nesse corpo.
Essa corrente elétrica pode ser grande ou pode ser pequena. E a propriedade intrínseca do material que vai dizer se a corrente é grande ou é pequena é a resistência do material, né? Então, de maneira geral, o que a gente está procurando analisar vai ter essa cara aqui, né? Um F igual a Kx, a boa e velha lei de Hooke. Só que, em geral, o que a gente conhece é a ação ou o estímulo externo que está atuando no corpo. E o que a gente quer descobrir é como esse corpo vai responder. Então, na verdade, o que a gente quer é inverter essa equação para descobrir qual é a resposta do sistema dado um estímulo atuando nele, né? Então, se tudo fosse tão fácil, né, simplesmente resolver essa equação, a gente teria muito menos problemas. Só que eu mencionei para vocês que no mundo real, uma parte enorme dos problemas em física, em engenharia, eles não têm essa equação linear bonitinha, eles obedecem uma equação diferencial parcial de segunda ordem, né? E é aí que o método de elementos finitos entra. E é isso que a gente vai ver ao longo do curso, né? Agora, vocês já pararam para pensar no nome do método, método de elementos finitos, né? Então, o que esse termo remete a vocês quando eu falo elementos finitos? Alguém tem algum palpite de por que o método chama elementos finitos? Alguém arrisca ou não? Nem ideia. Professor, eu não sei como dizer, falar exatamente, mas está relacionado com o fato que o método discretiza o meio ou objeto que a gente vai analisar? Então, é o Gustavo que falou, né? É o Gabriel. Gabriel Pereira, não sei se aparece o nome. É que eu não estou vendo os nomes de vocês, Gabriel, eu estou olhando para os meus slides. Mas tudo bem. Então, o Gabriel falou, no método de elementos finitos, você pega o domínio do seu problema, que é basicamente a região do espaço que o seu sistema ocupa, e você divide ele em pedacinhos. Então, por isso seria elementos finitos, certo, Gabriel? Isso, professor. E tinha algum colega falando alguma coisa? Quem era o colega que estava falando? O outro Gabriel Henrique. Eu E aí, ia falar Gabriel? alguma coisa na mesma linha do Gabriel Pereira. Uhum. E por que são elementos finitos? Quer dizer, eu poderia fazer elementos infinitos? Então, vamos entender um pouco melhor essa ideia. Olha, aqui vocês estão vendo o gráfico de uma função parabólica, y é igual a x2 mais 6. Né? Professor, travou. Uma função... Não sei se você consegue me ouvir. Vocês estão me ouvindo agora? Voltou, professor. Agora sim, professor. O som deu uma osciladinha. Agora voltou ou não? Vocês estão me ouvindo bem? Voltou sim, professor. Estamos ouvindo bem. Tá. Então, aqui a gente tem essa parabólica y é igual a x2 mais 6, né? Aqui eu tenho o gráfico, né? Então, o domínio da função aqui é de -1 até 1, é um domínio contínuo, né? E como vocês sabem, a integral de y em x é a área que está embaixo dessa curva aqui, a área que está pintadinha. Bom,
calcular essa área aqui não é uma coisa trivial. Então vamos fazer uma aproximação. Que desigual. Professor, não sei se o senhor consegue escutar, mas está travando bastante. Qualquer coisa, desligar a câmera enquanto apresenta, Sim. acho que ajuda. Oi, pessoal, desculpa. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, professor. Eu estou voltando com o celular, eu vou ter que comprar um repetidor de sinal para minha casa aqui. Tá muito ruim mesmo. Vamos lá, vocês estão vendo minha tela de novo, né? Sim. Tá. Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui, a gente está aproximando então a área embaixo da parábola pela área de um retângulo que tangencia a parábola no ponto de mínimo dela. Então, o ponto de mínimo ocorre em x igual a 0, né? Que seria o y igual a 6. Então, esse aqui é um cubo que tem... o domínio dele vai de menos 1 até mais 1. Então, a base dele vale 2 e a altura dele vale 6. Embora o desenho não seja condizente com isso, né? Enfim. Então, a área desse cubo... a área desse retângulo seria 12. Né? E se a gente calcular a integral aqui de y é igual a x2 mais 6, entre menos 1 e mais 1, isso daqui vai nos dar a integral correta, e o valor seria um erro de 5,26 em relação né, a área desse retângulo tem um erro de 5,26 em relação à área correta. É um erro grande, né? Um erro relativamente grande. Então, aqui do lado, a gente tenta melhorar um pouquinho essa nossa aproximação e a gente divide o domínio em 2 quadrados. Então, de novo, eu faço esse quadrado de maneira que a altura dele ela tenha o valor da função y no meio do intervalo em que eu dividi o domínio. Então, aqui eu dividi o domínio em 2 intervalos, de menos 1 até 0, e de 0 até mais 1. Né? Então, eu vou ter 2 retângulos aqui iguais, né? Cada um deles com base 1, né? E a altura
correspondente a esse valor aqui. Então, se você colocar meio, vai dar 6,25, é isso aí. Né? É o ponto onde encontra. Bom, nesse caso, o erro entre as áreas, a discrepância entre as áreas desses dois retângulos e a área da curva correta caiu de 5,26% para 1,32%. É uma redução grande, mas ainda é um erro grande também, um erro de 1,32%. Né? Então a gente continua com essa ideia, a gente continua com esse procedimento, e a gente divide o domínio em 4 subdomínios, em 4 intervalos. Então agora cada um tem comprimento de meio. E, bom, de novo então a mesma ideia, você pega a altura desses cubos de forma tal que ela intercepta o ponto da curva no meio de cada intervalo, e a soma da área desses 4 retângulos vai dar 12,625, que corresponde a um erro de 0,33%. Né? E se a gente ir mais adiante ainda e dividir essa área em 8 intervalos, a área desses 8 retângulos vai dar 12,656, que corresponde a um erro de apenas 0,08%. Então aqui, pessoal, vocês estão tendo contato com 2 aspectos importantíssimos do método de elementos finitos, e aqueles que estiverem com caneta na mão anotando, tomando nota aqui da aula, vale a pena anotar essas 2 coisas que eu vou dizer agora. Tá? A primeira característica do método de elementos finitos é quando você aumenta o número de divisões do domínio, ou seja, quando você aumenta o número de elementos, o resultado sempre se aproxima mais do resultado ideal. Tá? E isso é poderosíssimo, né? Porque assim, eu sei que se a minha resposta não estiver boa bastante, se o meu modelo físico estiver correto e a minha resposta não estiver boa bastante, é porque o número de elementos que eu estou colocando é pequeno. Ou seja, usando o jargão de elementos finitos, a gente diz que o cálculo ainda não convergiu. Né? Então, vocês viram que o erro caiu de 0,33 para 0,08. Né? Então, se eu fizer aqui, ao invés de 8 divisões, se eu fizesse 12, se eu fizesse 20, a resposta o erro ia sempre diminuir. Mas chega uma hora que a diminuição desse erro é irrelevante. Né? Ela é muito pequena. Então a gente diz que o cálculo convergiu com relação à malha, né, de elementos finitos. Esse é um ponto muito importante aqui, que vale para o método de elementos finitos. Né? Então, basta você melhorar a malha e você tem uma garantia de que o erro diminui. Se você não tivesse isso, você estaria perdido. E, quer dizer, aqui no caso, a gente sabe qual é a resposta exata. Então, eu estou mostrando para vocês que, aumentando o número de elementos, eu chego numa resposta de melhor qualidade. Agora, na maioria dos casos, a gente não sabe a resposta. Né? Então, como é que eu vou saber qual malha que eu preciso? Bom, eu vou refinando a malha,
e eu comparo o resultado da minha malha com a malha anterior. Quando chegar no momento em que a diferença entre os dois é muito pequena, eu sei que o meu cálculo convergiu. O meu método já está bem redondinho e eu já posso seguir com ele. Tudo bem, gente? Sim, professor. Tá. Bom, agora, a gente sempre fez a aproximação aqui nesses nossos casos por linhas, né? Que seriam funções constantes. Então, essa linha horizontal aqui que tangencia a curva y no ponto x igual a zero é uma função constante que seria y igual a 6, né? Em todo o domínio. Agora, se ao invés de usar uma função constante, eu usasse uma função, um polinômio de primeiro grau, que seriam essas curvas aqui, essas diagonais, tangenciando a curva y igual a x2 mais 6, vocês podem ver que com um número menor de elementos, a qualidade da minha resposta já é muito superior, né? Então, aqui, quando eu usei 2 elementos, eu ainda assim obtive um erro de 1,32%. Aqui nesse caso que eu estou mostrando para vocês à direita, eu tenho 2 elementos e o meu erro com certeza vai ser muito menor. Né? Então, essa é a segunda essa é a segunda questão importante para vocês anotarem. A minha filha quer entrar aqui para me dar boa noite. Que é a qualidade da sua resposta, a qualidade da sua análise, ela aumenta quando você aumenta a sofisticação da função que você está usando para modelar a sua função desconhecida. Tá? Então, é claro que um polinômio de primeiro grau ele é mais sofisticado que uma função constante. Né? E isso é garantido pelo método. Tá? Contudo, pessoal, existe um custo computacional. Né? Então, tanto fazer uma malha com mais elementos é mais custoso computacionalmente do que fazer uma malha com menos elementos. E também usar funções, polinômios de ordem maior para aproximar a nossa função vai ser sempre mais custoso do que usar polinômios de ordem menor. Então, esses dois aspectos do método, eles são universais e cabe a gente dosar, investigar qual aproximação é melhor, qual aproximação aí faz mais sentido. Tá bom? Eu vou dar um spoiler para vocês, que, em geral, é muito mais vantajoso computacionalmente você usar funções mais simples e usar mais pontos, mais elementos, do que você usar funções mais complexas e menos elementos, tá bom? Isso a gente vai ver. Agora, voltando nesse slide aqui, né, a gente viu que conforme eu vou aumentando o número de intervalos em que eu divido o domínio, a qualidade da minha resposta vai melhorando. Eu pergunto para vocês agora, isso era esperado? Vocês esperavam isso? Quer dizer, por que aumentando o número de intervalos, a área que eu obtive se aproxima mais da área exata?
Professor, eu acredito que era esperado sim. Por quê? Porque seria o mesmo processo que a gente utiliza quando a gente vai calcular uma integral, né? Se a gente for discretizando em subdomínios cada vez menores, vai se aproximando da curva que descreve, né? No caso, a parábola aí. X ao É quadrado isso aí, mais Gabriel. É isso mesmo, exatamente isso. Então, o que eu estou fazendo aqui é tentando resolver uma integral, mas economizando no número de intervalos em que eu divido o meu domínio. Quando eu faço uma integral, eu divido em infinitos intervalos, que são infinitesimais, né? Então, no limite em que essa divisão tende a infinito, essas curvas aqui, o pedaço da curva ele sempre vai tender a... Eu queria mostrar aqui uma imagem para vocês. Eu perdi a imagem. Aqui nesse slide. Aqui, essa imagem que eu queria mostrar para vocês. Bom, pessoal, então, você tem uma curva aqui arbitrária, e se eu traçar um polinômio de primeiro grau dentro desse domínio, impondo que os extremos desse polinômio coincidam com os extremos da curva no domínio, vocês podem ver que eu estou errando num pedaço grande. Se ao invés de usar uma função linear, eu usar uma função quadrática, eu tenho uma resposta melhor, porque acontece um cancelamento de erros. Então, nesse trecho aqui, a curva preta, ela está errando para menos, e nesse segundo trecho, a curva preta está errando para mais, né, em relação à curva azul. Quando eu uso uma função cúbica, eu tenho concordância quase exata, né? Então, no limite em que esses intervalos aqui tendem a zero, essas linhas constantes aqui, elas vão tender a serem equivalentes à curva que a gente está tentando descrever, né? Então, como falou o Gabriel, isso é a própria definição de integral. Então, na verdade, pessoal, o nome elementos finitos, ele está em oposição aos elementos infinitesimais que a gente tem quando a gente faz uma integral, né? Então, quando a gente faz uma integral, a gente divide o domínio em infinitos elementos que são infinitesimalmente pequenos, né? E a ideia do método dos elementos finitos é economizar nisso, né?
dividia o domínio no número mínimo de intervalos que eu preciso para ter uma resposta boa bastante para os meus propósitos. Tudo bem, gente? Então agora vocês entendem de onde vem o nome elementos finitos. Então, isso daqui mostra uma típica malha de elementos finitos. Isso aqui seria um dente de uma engrenagem, né? Professor, Então aqui a gente... Oi. só tirar uma dúvida aqui. Quando você determinou o erro associado à área dessa parábola que você deu como exemplo, você tem a referência de qual seria a área ideal, né, por essa parábola integral. Isso. E quando a gente não sabe em relação àquela curva, qual que seria o valor ideal, como que a gente determina esse erro? Então, existem dois tipos de erro que você pode estar fazendo. Quem está falando? É o Gabriel de novo, Gabriel Pereira. Gabriel, são dois tipos de erro que a gente pode estar fazendo. Então, um erro pode ser que o meu modelo é ruim para descrever o meu fenômeno físico. Tá? Então, esse tipo de erro você só vai detectar se você fizer a análise crítica do seu problema e falar, olha, esses resultados aqui não são razoáveis, deu algum pau aqui. Né? Agora, existe um outro tipo de erro, que é o seu modelo é bom, mas a sua malha ainda não é boa o bastante. Que é o que a gente acabou de ver aqui, né? Então, o que eu poderia fazer aqui nesse caso, Gabriel, eu divido o meu domínio em 8 intervalos, eu divido o meu domínio em 12 intervalos, eu divido o meu domínio em 16 intervalos. E aí eu vejo quanto varia de 8 para 12. Quanto varia de 12 para 16. Então, quando eu vir que de 12 para 16 a variação da área deu muito pequenininha, eu sei que o meu resultado está convergindo. Entendeu, Gabriel? Entendi, sim, professor. Então, mesmo sem saber a resposta exata, eu não preciso da resposta exata. O que eu sei é que, assim, olha, aumentar a malha a partir desse ponto não vai resultar em modificações substanciais na resposta que eu já tenho. Entendi. É o teste de Então, convergência. assim, é o teste de convergência. Então, assim, ou o meu modelo está errado, ou ele está certo, mas no que tange a qualidade da malha de elementos finitos, o resultado já está convergido. Beleza, professor. Obrigado. Por nada. Então, voltando aqui a esse dente de engrenagem, a gente vê aqui os típicos elementos de uma malha de elementos finitos, né? Então, a gente tem aqui os elementos, e vocês reparem que todos aqui são quadriláteros, né? Todos esses elementos têm 4 lados, e a gente vai ver por que isso é desejável em geral. E nesses elementos a gente tem também, na divisória desses elementos, a gente tem pontos, né? Esses pontos são chamados de nós ou pontos nodais. E é em cima desses nós, desses pontos nodais, que o método vai calcular a solução numérica das nossas equações. Então, se isso daqui fosse um problema de temperatura, eu teria eu teria a temperatura apenas em cima desses pontos. E qualquer lugar onde não tem um ponto desenhado aqui, eu não teria a temperatura.
Mas, bom, pessoal, se eu sei, vamos dizer que nesse quadrilátero aqui, ó, a temperatura nesse ponto é 40 graus, nesse ponto aqui é 38, nesse daqui é 38 também, nesse daqui é 37, né? Como é que vocês estimariam a temperatura bem aqui no meio desse elemento? E aí? Eu poderia esperar uma temperatura de, sei lá, 70 graus Celsius aí? Sendo que, como eu falei para vocês, aqui é 38, aqui é 40, aqui é 36. Seria razoável esperar uma temperatura de 40 aqui no meio? Ou de 70? 70 eu acho que não. Não, né, pessoal? Né? Então, eu sei que a temperatura nesse ponto aqui, ela vai ter que ser alguma espécie de média da temperatura nos pontos que estão em volta do ponto que eu estou interessado em saber. Concordam? Sim, professor. Então, é assim que o método funciona. A gente vai interpolar o valor da função nos pontos nodais para obter o valor da função em qualquer ponto do domínio. Né? E isso que a gente vai fazer ao longo do curso aqui. Tá bom? Bom, então, voltando a discutir as vantagens aqui do método, o método de elementos finitos ele é aplicável a objetos de formato bastante complexo, né? Então, você pode aplicar a uma ponte, você pode aplicar a um automóvel, a um avião, enfim, e daí por diante. Também peças de motores, né? Ele é um método aplicado a diversos problemas de interesse prático, então distribuição de tensão, distribuição de temperatura, distribuição de carga elétrica, distribuição de matéria. As condições de contorno não são restritas, né? Então eu posso considerar força aplicada apenas em algumas partes, pontos de apoio, etc. Né? Eu não preciso assumir que o meu sistema é isotrópico. Então, no método de elementos finitos, por exemplo, eu posso simular um carro cujos pneus sejam feitos de borracha, eu tenho o amortecedor ali com uma constante de mola, e eu tenho o chassi com outras propriedades de resistência, né? Então eu consigo misturar isso tudo no método, não tem problema nenhum. Né? Eu posso combinar componentes de natureza diferente, como as peças de uma engrenagem. Eu posso fazer um problema estático, que significa que o sistema está em equilíbrio, ou eu posso fazer um sistema dinâmico, né? Que é um sistema que está se mexendo, então uma corda vibrando, por exemplo. Né? E eu tenho a garantia de que se eu melhorar a malha da minha análise, a qualidade da minha simulação certamente vai melhorar. Né? A menos que eu tenha feito alguma besteira na hora de fazer o modelo físico, mas isso não tem nada a ver
com o método de elementos finitos. Isso é culpa da gente, do usuário. Né? Então, pessoal, mesmo aqui no Brasil, onde a nossa indústria cada vez menos faz pesquisa e desenvolvimento, o método de elementos finitos é extremamente usado. Né? Então, eu já peguei alunos da UFABC que foram trabalhar na Embraer com método de elementos finitos, tem a Michelin, a Goodyear, a Pirelli, elas todas usam método de elementos finitos. Com certeza as montadoras de automóveis usam também. Então, é uma técnica extremamente útil e interessante de um ponto de vista comercial e industrial. Né? Então, a gente pode simular, por exemplo, a hidrodinâmica, a aerodinâmica de um avião, ou a gente pode simular se um relâmpago cair aqui nesse avião, como é que as cargas vão se distribuir, como é que vai ser o aquecimento desse avião em contato com o atrito do ar, né, uma válvula cardíaca, a gente pode simular a pressão nos diferentes vasos sanguíneos, enfim. Né? A gente pode simular a distribuição de calor numa peça de motor, então você tem o combustível quente, você tem gases de combustão quentes ali dentro do motor. Como é que a temperatura vai se distribuir lá dentro? E será que alguma peça que vai estar em contato com esses gases, com esse sistema, vai derreter? Né? O carro que a gente projetou, ele tem segurança? Né? Então, antes de fazer testes com protótipos, a gente faz a simulação, que é muito mais barata, né? Do que você fazer um protótipo de carro e fazer ele colidir com uma parede. Então é isso. Perguntas até aqui, gente? Por enquanto não, professor. Tá. Então, pessoal, nessa primeira parte do curso, em que eu vou falar para vocês de matrizes de rigidez, a gente vai falar muito de mola, e vocês vão ficar cansados de ouvir falar de mola e de Lendi Hook. Mas, na verdade, as molas, elas são uma aproximação muito mais razoável do que a gente imagina para descrever o comportamento mecânico de materiais. Né? Então, imagina que você tem diferentes pontos do seu material sendo comprimidos por uma força. Então, esses pontos vão se deformar e, dentro de uma aproximação linear, de um regime linear, isso vai ser F igual a Kx. Então, vamos olhar um pouquinho melhor o método. Então, eu vou usar abreviações que a gente tem no livro do Fish e do Belitsko. Americanos, eles têm um fetiche por abreviações que muitas vezes eles nem explicam, né? Então, como vocês vão ver lá o tempo todo, eu prefiro que vocês se familiarizem aqui comigo. Então, DOF é Degrees of Freedom, graus de liberdade, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma mola que só pode se deformar ao longo do eixo X. Então, eu tenho só 1 grau de liberdade, porque é só o eixo X. Né? Eu tenho 2 nós nessa mola, que são os 2 extremos dela. Se eu tiver um sistema em equilíbrio,
se essa mola aqui não estiver mais se deformando, nem se deslocando, eu sei que a força de restituição no nó 2 da mola tem que ser igual e oposta em sentido à força de restituição do nó 1. Senão o sistema não estaria em equilíbrio, né, pessoal? Então, a gente estica a mola assim, se vocês estão vendo a minha mão, a gente estica a mola assim, a mola quer voltar para o seu comprimento original, né? Mas eu estou esticando ela com as duas mãos, eu continuo sentindo aqui que ela está exercendo pressão, né? E se eu soltar, a mola volta ao seu estado de equilíbrio, né? Ou seja, o ponto 2 vai para a direita e o ponto 1 vai para a esquerda. Então, essa última equação aqui está me dizendo exatamente isso. Bom, e agora aqui eu vou colocar vocês familiares com a notação que o livro usa. Tá? Então, esses superescritos aqui, entre parênteses, eles se referem ao elemento em questão. Né? Então, aqui no caso eu tenho duas molas, é o elemento 1 e o elemento 2. Então, o superescrito, eu estou falando do elemento 1, e aqui eu estou falando do elemento 2. Né? Então, são duas molas que a gente tem juntas. E eu estou agora nomeando a primeira mola de elemento 1 e a segunda mola de elemento 2. Né? Os índices subescritos se referem ao nó. Então, eu sei que a mola 1 ela possui o nó 1 e o nó 3. E a mola 2, ela também possui o nó 3, porque o nó 3, afinal, está ligando as duas molas. E o nó 2. Né? Então, por essa notação aqui, olha, F1,3 é a força atuando no nó 3, referente à mola 1. Né? Então, superescrito é o elemento. F2,3 é a força atuando no nó 3, referente à mola 2. E F2,2 é a força atuando no nó 2, referente à mola 2. Tudo bem, gente? A notação está clara aqui para vocês? Sim, professor. Tranquilo por enquanto. Tá. Então, pessoal, se a gente escrever a lei de Hooke, né? Se a gente escrever a lei de Hooke, para essas molas individuais, né? Então a força é 3, 1, 3. Está puxando o nó 3 aqui para a direita. Né? E está puxando o nó 1 na direção contrária, né? Porque quando você estica uma mola, cada um dos nós da mola vai tender a se deslocar na direção oposta, né? Porque é a força de restituição da mola que está atuando aqui, concordam? Então, a direção da força no nó 2, aqui na minha mão direita, é para dentro da mola. E a força de restituição no nó 1 também é para dentro da mola. Então, por isso que o F2 é igual a menos o F1. E se a gente for escrever a lei de Hooke, né, F é igual a Kx. Então, aqui eu estou dizendo que a força
no nó 2 é K vezes o deslocamento do nó 2 menos o deslocamento do nó 1. Isso faz sentido para vocês? Por que eu faço menos o deslocamento do nó 1 e não mais? Você poderia pensar de maneira ingênua. Eu tenho que somar os dois deslocamentos. É isso que vocês pensariam ou não? E aí? Professor, isso também não seria pela orientação que você escolheu das forças? Não. Porque o que eu estou dizendo é que essas forças têm sentido oposto uma da outra. Eu não estou dizendo qual é positivo e qual é negativo. Concorda? Certo. Eu só estou dizendo que a força que a mola exerce no nó 1 tem sentido oposto à força que a mola exerce no nó 2. Independente do meu sistema de coordenadas aqui. Concordam com isso, gente? Sim. Sim, professor. Então, por que eu estou fazendo o deslocamento do nó 2 menos o deslocamento do nó 1? Porque pensem comigo, pessoal. Suponha que o nó 2 se desloca 2 milímetros para a direita. E o nó 1 também se desloca 2 milímetros para a direita. Quanto que vai ser a força resultante na mola? Zero. Zero. Se os dois têm o mesmo deslocamento. Os dois têm o mesmo deslocamento. Então é por isso que eu coloco o sinal de menos aqui, pessoal. Não pode ser sinal de mais. Né? Então, o que eu quero saber é a deformação da mola. E a deformação da mola é dada o tanto que o nó 2 se deslocou, menos o que o nó 1 se deslocou. Concordam? Agora, se eu simplesmente escrevo essa equação aqui, ó, F2x vai ser K d2x menos K d1x. E F1x, eu vou trocar o sinal aqui. Vai ser K d1x menos K d2x. Então, se eu coloco essas equações aqui, ó, uma em cima da outra, eu posso escrever isso nessa notação matricial. Né? F1 vai ser igual a K1 vezes D1 menos K1 vezes D3. E o F3, já que é o mesmo elemento, é o elemento 1, então a força que atua no nó 3 vai ter sentido oposto à força que atua no nó 1. Então é só trocar aqui os sinais, menos K, D1, D3. De maneira análoga para a segunda mola, eu vou ter o mesmo sistema de equações, tá bom, pessoal? Então não tem nada de misterioso aqui, eu simplesmente escrevi essa equação aqui em duas linhas e aí fiz a matriz. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Tá. Bom, pessoal, mas tem um problema. O problema é o seguinte, o meu sistema tem 3 nós, no meu sistema todo. Ele é composto de 2 molas, cada mola tem 2 nós. Aqui eu estou tratando as molas como se elas estivessem independentes uma da outra, quando na verdade elas não são. Elas estão ligadas pelo ponto do meio, que é o ponto 3, o nó 3. Né? Então, o que eu posso fazer
para corrigir isso, né? Então, eu quero ser capaz de trabalhar com as duas molas juntas, né? E o problema como um todo, ele tem 3 graus de liberdade, né? Porque são 3 nós. Cada nó tem 1 grau de liberdade. E o problema todo tem 3 nós. Então, o que eu faço? Eu vou fazer um problema completo, ele tem o nó 1, o nó 2 e o nó 3. Então, em princípio, o nó 1 vai ter um deslocamento D1, o nó 2 vai ter um deslocamento D2 e o nó 3 vai ter um deslocamento D3. Só que aqui, olha, no lado esquerdo, tudo eu tenho o superescrito 1. F1 1x, F1 2x e F1 3x. Só que a mola 1, ela não está atuando no nó 2. Não diretamente. Ela atua só no nó 1 e no nó 3. Então, eu não vou ter aqui uma equação do F1 2x, porque a força 1, a força que o elemento 1 exerce no nó 2 é 0. Então, o truque que eu faço aqui é simplesmente, eu vou incluir o deslocamento do nó 2, eu vou incluir a força que o elemento 1 exerce no nó 2, mas eu vou colocar 0 aqui, porque dessa forma eu continuo tendo que a força 1 é igual a 0, porque vai ser, né, lembrando que produto de matrizes é linha vezes coluna, então 0 vezes D1, mais 0 vezes D2, mais 0 vezes D3. Vocês podem ver que a força 2, a força que o elemento 1 exerce no nó 2, continua 0 nessa equação aqui. Por outro lado, a força que o elemento 1 exerce no nó 1, a gente já viu aqui em cima. Ela é K1D1 menos K1D3. Então eu tenho que manter essa equação igual. Basta eu colocar um 0 aqui para multiplicar o deslocamento 2 e assim a equação continua igual. A mesma coisa eu vou fazer aqui na mola 2. A mola 2, ela está conectada aos nós 3 e 2. Ela não está conectada ao nó 1. Né? Então, por isso, a força que o elemento 2 exerce no nó 1 vai ter que ser 0. E da mesma forma, o elemento D1, nessa matriz aqui, ele não tem que influir. Então, a gente adicionou uma linha de zeros e uma coluna de zeros. Tá claro para vocês o que eu fiz aqui? Sim ou não, pessoal? Na medida do possível, tá sim, professor. Na medida do impossível. Então, Gabriel, é muito simples, cara. Eu simplesmente escrevi essa matriz aqui, aumentando a dimensão dela, e eu não queria mudar essas equações que eu já tinha aqui em cima. Sim, então eu fiz um essa truque. linha de zeros, né? Exatamente, eu fiz um truque aqui. Isso é só um truque. Mas agora eu tenho uma vantagem grande, Gabriel. Porque, olha, eu posso agora somar essa matriz 3×3 com essa daqui. Inclusive, a matriz de deslocamentos, ela é igual, ó.
agora. E agora eu posso somar essas duas matrizes 3 por 3 e ela vai me dar a força que o elemento 1 exerce em cada um dos nós, mais a força que o elemento 2 exerce em cada um dos nós. Então eu posso simplesmente somar essas duas equações aqui. Certo? Que é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Então, isso daqui, pessoal, é o que a gente chama de matriz de rigidez. Né? E o nome vem daqui, vem da lei de Hooke, né? Vem dos primórdios do método de elementos finitos. Como eu falei para vocês, ela não vai ser sempre rigidez. Né? Ela vai ser outras coisas. Mas, então, eu tenho a matriz de rigidez, e essa matriz de rigidez, onde eu ainda estou falando dos elementos separados, mas que já está na dimensionalidade correta do problema que eu tenho, eu chamo de matriz expandida. Né? E depois que eu tenho a matriz expandida, eu já posso somar a matriz expandida, e assim eu obtenho a matriz global do meu problema. Então a matriz global do problema é essa aqui. K1, 0 menos K1, 0, K2 menos K2, menos K1, menos K2 e K1 mais K2. Na medida do possível, está claro isso aqui? Sim, professor. Sim, professor. Legal. Então, pessoal, a gente caiu aqui na equação que eu falei para vocês, do F igual a Kx, né? Em princípio, eu conheço a força. E eu conheço a constante de mola. Eu conheço o K1 e o K2. O que a gente quer descobrir é o D1x, o D2x e o D3x, que é quanto cada um se deslocou. Então, o que a gente tem que fazer aqui, em princípio, é inverter essa matriz, concordam? Inverter essa matriz de rigidez global e multiplicar ela aqui pela matriz de força. Certo? Certo, professor. Bom. Então, para vocês memorizarem esse procedimento para expandir uma matriz, ele é assim, olha. O elemento 1, que é a mola 1, ela está em contato com o nó 1 e o nó 3, ela não está em contato com o nó 2. Então, eu vou dividir aqui em coluna 1, 2, 3 e em linha 1, 2, 3. Então, a coluna 2 vai ser 0 e a linha 2 vai ser 0, porque o nó 1 não toca no elemento 1. O nó 2 não toca no elemento 1, desculpem. A segunda mola, por outro lado, ela toca nos nós 3 e no nó 2, mas ela não toca no nó 1. Então, eu vou dividir em 3 linhas e 3 colunas. A linha 1 vai ser toda 0 e a coluna 1 também vai ser toda 0. E agora, então, a gente pode somar essas matrizes e a gente vai obter a matriz de rigidez global do problema, que é essa aqui. Né? Então, a gente tem agora uma equação do tipo F igual a Kx para esse nosso primeiro sisteminha de brincadeira, né? Que são as 3 molas. Tudo bem? Certo.
E aí, como é que a gente faz, então, para descobrir quais são os deslocamentos? Inverte a matriz. Inverte a matriz. Muito bem. Só que, né, então, o produto da iésima linha da matriz de rigidez global e a matriz de deslocamento fornece a força atuando no iésimo grau de liberdade do sistema, né? Então, se você pegar a segunda linha da matriz de rigidez e multiplicar pela matriz de deslocamento global, isso vai me dar a força em cima do nó 2, que é o segundo grau de liberdade do problema. E daí por diante, né? Bom, pessoal, contudo, nesse caso aqui, o determinante dessa matriz é 0, olhem só. Quando o determinante é 0, eu não consigo inverter a matriz, concorda? Sim ou não? Uma matriz de determinante 0 não pode ser invertida. E aí, pessoal, o que isso significa? Que o sistema não tem solução? Esse probleminha simples de 2 molas, ele não tem solução? Bom, lembra que eu falei para vocês na aula passada que o problema físico sem condições de contorno, ele não está bem definido? Então aqui o que a gente está tentando fazer é, olha, eu tenho 2 molas unidas pelo nó 3 e eu vou aplicar forças nesses nós e como é que esse sistema vai responder? Então, o fato desse determinante ser nulo está me dizendo que eu não defini direito as condições de contorno do meu problema, né? Então, eu falei com vocês na outra aula. Se você puxa o nó 1, que está aqui do lado direito, e o nó 2 está livre, e o nó 3 também, a mola vai se deslocar sem sequer sofrer deformação. Se você fixa né? Se você fixa no nó 2 por outro lado e puxa, não vai acontecer nada, nenhuma das 2 molas vai se deformar. Se você fixa o nó 1 e puxa o nó 2, aí você vai ter uma deformação no nó 2 e no nó 1. Então, esse determinante C0, ele mostra para a gente, mais uma vez, a perfeição da matemática. A matemática está me dizendo, quando você puxa essas suas 2 molas, eu não sei o que acontece. Depende de como o seu sistema foi construído, né? Então, vamos dizer aqui que o nó 1 está engastado. O nó 1 está preso. Se o nó 1 está preso, o deslocamento do nó 1 é 0. Então, a maneira mais simples da gente colocar as condições de contorno nesse problema é já substituindo o D1 por 0 aqui, né? Então, quando eu faço isso, esse K1 que multiplicaria o D1 se anula. E a mesma coisa para esse menos K1. Né? Então, aqui fazendo o produto, eu vou ter K1 vezes 0, 0 vezes D2 e menos K1 D3. Né? 0 vezes 0
K2 menos D3 e menos K2 vezes D3. É isso aqui. Né? Então agora o meu sistema de equações ficou com essa cara aqui. Então a gente pode reescrever a matriz de rigidez a partir desse resultado, e a matriz de rigidez teria essa cara aqui. Tá? E aí existem várias maneiras da gente inverter isso. Né? Então aqui no caso, essa aqui vai ser a submatriz que vai sobrar do problema, e o determinante dela não é mais igual a zero. Então agora eu tenho aqui um sistema com duas equações e duas incógnitas. Né? Então as minhas incógnitas são D2 e D3. O F2x e o F3x em princípio são conhecidos. Então a gente pode resolver esse sistema de equações para obter o D2 e o D3. Professor, só uma dúvida ali. No primeiro elemento tinha aparecido um K1. Você pode voltar o slide ali, por favor? Sim, eu só estou mostrando aqui, Gabriel, a matriz original. Ah, beleza, não, beleza. Tá? Mas esse K1 aqui vai multiplicar zero, então é como se esse elemento aqui fosse zero também. Beleza, professor. Bom? Tudo bem? Certo. Caiu? Não, Doutor? tá normal ainda. Agora deu uma travada. Agora travou mesmo, professor. Vamos lá, voltei. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Sim. Tá bom. Vamos lá, então. Eu vou ter que resolver isso para a semana que vem, sem falta. Algum de vocês tem um redistribuidor de sinal em casa? Parece que funciona bem, né? Eu não tenho não, professor. Eu não tenho. Fui dar uma olhada, mas eles são bem caros. É mesmo? Sim. Bem caro quanto? Eu lembro que eu vi um de 900. Nossa senhora. Se for de 900, eu vou ter que trocar de quarto com meu filho. Eu coloquei aqui o conexão a cabo. Não sei se é opção pra você. Não é porque o roteador está no quarto do meu filho, então Ah, tá. esse que é o problema aqui, o drama. Bom, pessoal, vamos voltar aqui. Né? Então é isso, pessoal. Se eu resolver essas duas linhas aqui de baixo, eu tenho duas equações e duas incógnitas, a gente vai saber o D2 e o D3,
E aí eu posso saber qual é a força resultante no nó 1. Então lembrem-se o que eu falei para vocês. Quando eu tenho um ponto livre para se mexer, quando eu aplico uma força nele, ele vai se deslocar e ele só vai parar no momento em que a força de restituição da mola for igual à força de tração que eu estou colocando na mola. Né? Então, a força resultante nos pontos livres, ela é sempre igual a zero. Agora, quando eu tenho um ponto preso na parede e eu puxo ele não consegue se deslocar para equilibrar a força de tração que eu estou passando. Ele vai puxar a parede com muita força. Né? E essa força de reação na parede é o que eu posso calcular aqui nessa primeira equação. Tá? Então, ela vai ser o K1 vezes o deslocamento do elemento 3. Né? Tudo bem, gente? Tá claro aqui? Sim, professor. Sim. Então, em via de regra, se a gente generalizar essa ideia, eu peguei aqui um problema com 7 pontos, né, 7 nós e 6 molas. Então, cada nó tem 1 grau de liberdade. Então, essa vai ser uma matriz 7 por 7. Eu vou ter o D1, o D2, o D3, o D4, o D5, o D6 e o D7. E se a gente usar essa ideia de escrever a matriz de rigidez para cada uma dessas molas isoladas, então eu vou ter aquela matriz 2 por 2. K menos K1, menos K1, K. K menos K1, menos K1, K. Né? E aí eu vou expandir essa matriz, colocando linhas e colunas de zero. Então aqui, por exemplo, a mola 1, ela só tem contato com o nó 1 e o nó 2. Então eu vou pôr nela uma coluna 3, uma coluna 4, uma coluna 5, uma coluna 6 e uma coluna 7, que vão ser zero. Porque a mola 1 não tem contato com nenhum desses nós. Da mesma forma, eu vou colocar linhas adicionais na minha matriz. Linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 0. Todo mundo se anula. E assim eu vou ter a matriz expandida. E somando as várias matrizes expandidas, a gente chega na matriz global do problema. Né? Então, essa matriz global, ela tem duas propriedades muito importantes, pessoal. A primeira é que ela é simétrica. Ó. Então, o elemento 1, 2 é igual ao elemento 2, 1. O elemento 2, 3 é igual ao elemento 3, 2. E daí por diante. Então, a matriz de rigidez, na maior parte dos problemas que a gente vai ver, ela é simétrica. E nesse caso aqui, a gente diz que essa matriz também é esparsa. Alguém sabe o que é uma matriz esparsa? Sim? Não, professor. Uma matriz esparsa é uma matriz que tem muito zero. E por que isso é conveniente, matematicamente falando? Facilita na hora de calcular o determinante? Exato. Né? Porque esses cofatores todos aqui que a gente tem, eles se anulam. Então, para o método de elementos finitos, quanto mais zeros eu tiver na matriz de rigidez,
mais conveniente é para mim. Tá? E de onde vem o fato que tenho esses zeros aqui todos? Quem falou foi o outro Gabriel, né? Por que eu tenho esses zeros aqui, gente? Por conta das conexões das molas? Exatamente. Né? Então, a mola 1, ela está ligada só ao nó 1 e ao nó 2. Então, ela não está ligada ao nó 3, por isso o elemento 1, 3 é 0. Ela não está ligada ao nó 4, por isso o elemento 1, 4 é 0. Ela não está ligada ao nó 5, por isso o elemento 1, 5 é 0. E daí por diante. Né? Então, a mola 2. Né? A mola 2 está conectada ao nó 2 e ao nó 3. Ela não está conectada ao nó 4, ela não está conectada ao nó 5, ela não está conectada ao nó 6 e ela não está conectada ao nó 7. E daí por diante. Então, na hora que a gente vai construir a malha do nosso problema de elementos finitos, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai conectar os nossos elementos para que essa matriz aqui seja o mais esparsa possível. Né? E é por esse motivo, pessoal, que a gente não costuma fazer elementos triangulares, elementos finitos triangulares. Tá? Pensa numa pizza, por exemplo. Uma pizza você tem ali 8 triângulos e todos eles compartilham um vértice em comum. Então, ou seja, se eu tivesse um ponto ali, um nó, eu tenho um nó com 8 elementos. Então, vocês veem como ele vai tirar zeros aqui dessa nossa matriz. Né? Isso é algo problemático. Bom, lembrando então, a força atuando no nó I vai ser dada pelo produto da linha I da matriz de rigidez pela matriz de deslocamentos do problema. Professor, pois só uma não. dúvida aqui. Esses elementos triangulares que você falou que eles vão dar problema, é devido ao custo computacional para calcular o determinante? Isso. É por causa disso mesmo, né? Sim, só por isso. Beleza. Os elementos triangulares, eles podem ser usados, tá bom, Gabriel? Não é proibido. Só que não é conveniente muitas vezes. Então, inclusive, os softwares hoje em dia, eles fazem a malha de elementos finitos para a gente. A gente só bate o olho aí e vê se está legal. E eles evitam elementos triangulares. Agora, se você tiver um corpo com um domínio muito irregular, e ele precisar colocar uns triangulinhos ali para completar, ele coloca. Tá? Mas, em geral, a gente foge disso. Beleza. Só uma outra dúvida, professor. Você tinha comentado que o número de graus de liberdade que cada nó vai ter vai dar a dimensão da matriz, correto? Isso. Quando um nó ele tem mais de um grau de liberdade, o que acontece? Fica ainda uma matriz maior ainda ou não? Fica. A matriz dobra. Entendi. Beleza, professor. Né? Obrigado. Então, se você tiver nós que podem se deslocar horizontalmente e verticalmente também, o número de graus de liberdade dobra do problema como um todo. Ao invés de ser uma matriz 7 por 7, seria uma matriz 14 por 14. Beleza, professor. Obrigado. Mas a gente vai chegar lá ainda, Gabriel. Tá bom, gente. Na próxima aula, já está tarde hoje, e na próxima aula a gente retoma fazendo alguns exemplos. Então, eu vou mostrar para vocês algumas estruturas e a gente vai construir a matriz de rigidez delas. Então, se alguém tiver tempo no fim de semana, pode ir praticando um pouquinho.
Eu vou colocar esses slides no TDIA. Mas a ideia é, a gente escreve a matriz de rigidez dos elementos isolados, depois a gente expande elas, né? Então aqui no caso eu tenho, ó, 1, 2, 3 nós, né? O nó 1, o nó 2 e o nó 3. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, a gente vai construir essas 5 matrizes de rigidez locais, a gente vai expandir elas e depois a gente vai somar tudo para obter a matriz de rigidez global. Tá? É isso que a gente vai fazer na próxima aula. Então. Alguém tem alguma questão ou comentário? Não, professor, tudo tranquilo. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Bom fim de semana. E a gente se vê na terça-feira. Fechou, professor. Tchau, tchau, todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Professor, Oi. eu falei besteira pra você, não é... O que eu tinha visto de 900 era um kit. Eu acho que você encontra mais barato, só o repetidor. Dá uma olhada Tá bom, na né? coluna depois. Tomara. Bom, primeiro eu vou reclamar com os caras, porque o roteador que eu tenho aqui é deles, né? Então eu vou reclamar com eles, ver se eles trocam e me arrumam um roteador melhor. Se eles... Tá próximo de você, né? Não era pra estar dando problema. As paredes aqui desse prédio, elas são grossas, felizmente. Mas vamos ver. Ah, sim. Enfim, semana que vem eu espero que esteja resolvido. Ok, torcendo aí pra você, professor. Até mais. Obrigado, Gabriel. Boa noite. Tchau, tchau, Boa gente. noite.